que ela possa ser agora ser operada pelas mãos divinas, né, dos mestres Bezerra de Menezes, pelos espíritos superiores. Ela está bem doentinha e está fazendo uma cirurgia agora, então eu ofereço essa live para nossa amiga Célia, que ela possa receber uma cura, uma ajuda espiritual, né? Ela é irmã gêmea, tem a Clélia, né, que é a irmã gêmea dela. Então, meus irmãos, vamos oferecer uma prece, né, de coração, e essa live, a energia do que a gente vai gerar aqui de energia boa, positiva, para nossa querida irmã, que está muito doente, que está sempre presente aqui nas nossas lives, tá bom? Então, é isso, amigos. Agradecemos aí, que Deus e que o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ofereça essa prece à nossa querida Célia, que está numa mesa de cirurgia agora, lá em São Vicente, São Paulo. A Célia Maria de Araújo Raidinho, nosso tal Vicentino. Que Deus possa colocar suas mãos sobre a minha querida amiga, aluna e seguidora aqui do canal, que sempre estava aqui, sempre nos apoiava, é uma pessoa bem alegre, que Deus possa curá-la. Então, começando aqui a nossa live, né, direcionando essa energia positiva para a nossa querida Célia, a mudança planetária chegou, meus amigos. Eu vou trazer aqui para vocês uma visão da transição planetária, uma visão espiritual da transição planetária, para vocês entenderem o atual momento que nós estamos. Nós estamos naquele momento que Deus vem em nossa proteção, nos dando vantagem contra a maldade, contra o mal, o mundo manipulado, a mentira, né, todas as trevas que vêm nos sufocando e nos tentando limitar a vida, limitar a nossa ação. Então, isso é baseado nos ensinamentos do Livro do Conhecimento, que é o programa humano do futuro, o programa do ser humano do futuro. A ascensão da humanidade, a quinta dimensão e o sistema de consciência moral e o mecanismo supremo. Há um instante na história de toda consciência em que ela percebe que não veio a este mundo apenas para sobreviver. Há um momento em que algo dentro do ser humano se volta para cima, por dentro e para frente ao mesmo tempo. E compreende que existe um plano maior em curso, um programa silencioso que sustenta todos nós, cada respiração, cada escolha, cada despertar. O programa humano para o futuro foi traçado muito antes de nossa civilização nascer e revelar aos poucos, segundo a capacidade de cada um compreender. O que vocês precisam entender é que o mais importante, o mais fundamental das mudanças que estão acontecendo no planeta é o seu despertar da consciência, é o despertar da nossa capacidade de entendimento, compreensão, que não estamos separados de Deus. Nós vivemos um período difícil, complexo, um período de transição. Um intervalo de 3 séculos, que foi iniciado em 1900, no qual as correntes cósmicas especiais estão sendo enviadas à Terra para preparar a humanidade, na sua constituição biológica, para uma expansão da consciência. Não é um tempo comum, é um tempo de seleção evolutiva. Aqueles que serão selecionados pelas suas escolhas de consciência continuarão no futuro desse planeta pela humanidade que adentra a Era Dourada. E aí a filtragem das almas, das frequências, será natural, porque nós precisaremos entrar no amadurecimento de almas. A humanidade está sendo gradualmente puxada de uma forma de existir para outra. Essa travessia é o que chamamos de ascensão. Todos nós estamos dentro do programa do ser humano do futuro, do programa de ascensão. Isso é o mais importante de todos os eventos, de toda a política, de todas as ideologias, de toda a guerra, trevas e luz, isso tudo é bobagem. O mais importante aqui é você ter consciência, despertar a sua consciência. Então, no sentido mais profundo, o livro do conhecimento, que é um livro de quinta dimensão, ele revela que o ser humano não vai desaparecer da Terra, e nem a luz, mas as trevas, a ignorância, é um fim de uma era para essa
para essa forma de existir. E aí, o ser humano genuíno, que compreende a sétima dimensão evolucionária, que vai além da quinta, é para que a criatura que esteja presa ao medo, a raiva, o ódio, o ego, a confusão e o caos da dimensão terrestre ao qual nós estamos passando, ele se torna capaz de assimilar as energias que vêm de beta, as energias de evolução da tecnologia, da inovação, as energias que vêm de alfa, da educação e da religião, e as energias que vêm de ômega, que é o canal da quinta dimensão, para você ter uma compreensão da verdade universal, sem demandar diante dela. Então, a ascensão é, portanto, a transformação real da consciência. Isso não é um discurso, isso é uma realidade. Essa é a realidade humana verdadeira. É um processo que cada um de vocês, cada ser humano, que aceita o programa de evolução e começa a vibrar nessa frequência, começa a trabalhar nessa frequência, começa a buscar essa frequência, começa a pensar com mais clareza, começa a desenvolver o intelecto, a sentir com mais profundidade a verdade e agir com mais responsabilidade, com compromisso, com os mecanismos da consciência moral, ele começa a se conectar com essa ascensão, com esse programa de ascensão. Então é um momento em que cada um de nós, individualmente, deixa de viver apenas para si mesmo, começa a viver para o todo. Começa a perceber que faz parte de uma totalidade. Essa é a pergunta que todos nós deveríamos buscar dentro de nós. Estamos ligados a uma totalidade? Estamos ligados a um todo? Sim, estamos. É uma ordem universal que possui um plano, um propósito e uma direção. Nós temos uma direção, nós temos um caminho. O nosso caminho é a ascensão, o nosso caminho é a quinta dimensão. O livro do conhecimento, ele descreve que nós carregamos primeiro as energias de alfa, a onda alfa, o canal alfa, e 6 seguintes energias depois vieram beta, gama, e o portão de saída é de alfa para ômega, ou seja, a saída do canal da religioso, do canal do aprendizado, da educação, da preparação, do canal ligado à mente, para um canal de quinta dimensão, que essa é a fronteira final da evolução do planeta. Porque quinta dimensão é um lugar muito especial. Ele não é o destino final, ele é o começo da ascensão. É o começo. É o patamar em que a consciência humana já não suporta mais o peso do corpo físico, o peso da matéria densa, o peso do egoísmo, o peso da separatividade, o peso das ideologias, de tudo aquilo que a gente acredita ser verdadeiro. Já não sabe mais esse jogo antigo, já não segue, já não encontra mais sentido nas estruturas que são criadas com base em competição, na vaidade, na mentira, no medo, na separação, que dominou a humanidade por todo esse tempo. Essa humanidade pequena, de grupos de interesses, que eu chamo de matriz trevosa, ela, enfim, está sendo eliminada. Agora, o karma se vira para o lado dessas forças antigas que se instalam na humanidade. Ela usa as nossas falhas de caráter, a nossa falta de disciplina, a nossa falta de responsabilidade com nós mesmos para nos fazer sofrer. Então, a quinta dimensão, em sua essência, é o despertar do novo campo. E é o ponto que o ser humano começa a perceber que existe algo além das aparências, algo além da rotina, algo além daquilo que os nossos olhos veem. E quando a alma percebe que não nasceu para repetir, aí ela começa a transcender. É a dimensão da preparação, do refinamento vibracional, da limpeza interior. Quem entra nessa frequência começa a sentir um incômodo. Esse incômodo que você está sentindo é o incômodo das energias de quinta dimensão que já estão nesse mundo, limpando o velho mundo, acabando com o egoísmo, a maldade e tudo que você está vendo. Todas as revelações que eu trago aqui são revelações que têm um objetivo final: despertar a sua consciência, mostrar a realidade, a verdade, os fatos que se relacionam com essa espiritualidade que a gente está cada dia mais buscando se conectar. E você precisa cuidar do que você pensa, você precisa cuidar do que você fala, precisa cuidar do que você consome, cuidado com as pessoas que você caminha. É preciso silenciar o ruído interno para ouvir a alma. Quinta dimensão não é um lugar geográfico, mas um destino mágico que todos nós estamos caminhando. É um estado de consciência em que o ser humano começa a se tornar mais transparente à luz, ao qual é a nossa origem.
Para chegarmos a esse estágio, precisamos desenvolver a nossa consciência moral, que é o alimento mais belo, mais grandioso de tudo isso, que é descrito como a nossa voz interna, que sempre mostra o melhor caminho. Não é cultura, não é regra social, não é medo nem punição. É uma bússola interior, instalada em todos os seres humanos, em suas essências, ligada diretamente às dimensões mais avançadas, de onde nós viemos, da fonte. Ela é a presença silenciosa que lhe julga, lhe pune, ou que lhe dimensiona, ou que lhe expande. É o criador interno de cada um. É aquela voz quase imperceptível que sussurra antes de cada erro, que adverte antes de cada queda, que afirma antes de cada acerto. Para você ascender, adentrar aos campos da quinta dimensão, você precisa aprender a escutar essa voz interior que vem do seu coração. Precisa escutar o seu mundo interno. Sair dos estímulos, dos ruídos, das seduções. Isso você precisa fazer para ignorar um pouco do que essa humanidade que está tão conturbada em causa ainda existe. Então esse é o programa humano para o futuro, porque nós temos que restaurar nossa soberania interna, porque a nossa consciência moral, não há evolução real, ela não pode haver inteligência, não pode haver poder, pode haver acúmulo de informação, mas não da ascensão. A consciência moral é o filtro que separa quem apenas sabe de quem realmente vibra. Ela é que transforma o conhecimento em sabedoria, informação em luz, palavra em verdade. É exatamente por isso que o programa do Ser Humano do Futuro coloca cada ser humano diante das escolhas. Por isso nós estamos no reflexo das provações dos testes. Cada decisão que a gente toma é um teste, cada provação que estamos passando é um teste da nossa frequência e nós vamos ser testados cada vez mais até que nós tomemos a decisão correta. E isso está conectado às forças superiores, que é o mecanismo supremo, que ele está adentrando. Ontem foi um dia, 3 de maio de 2026, mas um dia onde uma profecia se fazia. O ser humano, a partir de agora, iria ter uma vantagem com relação a todo esse mundo trevoso, mas isso será muito mais favorável para aqueles que seguem a luz, para aqueles que buscam o autoconhecimento, a espiritualidade. E o mecanismo, ele não improvisa, ele é um sistema que organiza os outros sistemas. É uma inteligência cósmica superior, que está, inclusive, protegendo a Terra, que coordena os tempos, que está com a aliança, que está com a Federação Galáctica, que está com os principais homens de poder da Terra para trazer a paz à humanidade, para que acabe as guerras, as confusões, a mentira, a manipulação. Esse mecanismo, ele observa, ele está ajustando cada ser humano, está sendo continuamente escaneado por esse mecanismo, não para ser julgado no sentido humano da palavra, mas para ser acompanhado em sua evolução. Cada pensamento sincero, cada gesto verdadeiro, cada busca por espiritual é um grau que você avança. Cada esforço genuíno, cada ajuda, caridade, cada registro nessa ordem maior é analisado. E cada queda, cada recusa, cada fechamento também é anotado. Não como condenação, mas como mapa aonde a sua alma está e para onde ela precisa ir. Esse mecanismo supremo é que torna o programa humano confiável. Ele garante que ninguém se perderá no caminho, que ninguém se perda. Onde vai um, vai todos. Ninguém acende por sorte. Dentro dele tem uma causa, tem uma ressonância, tem um retorno. É a justiça invisível de Deus que sustenta o universo e que faz com que a evolução não dependa das aparências. Esse é o programa do humano do futuro, que está iniciando, porque tudo está começando. Quando reunimos essas forças, a ascensão, a quinta dimensão, a consciência moral e o apoio do mecanismo supremo, nós nos tornaremos o ser humano do futuro. Isso não é uma profecia distante, isso é algo que está acontecendo agora, certo? Que está acontecendo agora, nesse momento, dentro de cada um de nós, no mundo externo, nas decisões políticas, geopolíticas mundiais, que estão transformando e trarão clareza. Inclusive, a lei Clarity Ative, que eu falei ontem muito na live com o Luciano, foi aprovada hoje. Então, o futuro da humanidade está mudando. Ele será construído não por máquinas, nem por mercados financeiros, nem por discursos. Será construído por nós, seres humanos, pelas nossas mudanças, pelo nosso amadurecimento de alma e pelo crescimento da nossa consciência. Porque os seres que entenderem que a Terra não é uma prisão, mas uma escola, eles vão construir uma oportunidade de subir degrau a degrau real nessa escada, que vai além
do que a gente imagina. Esse é o programa que ele começou. E tudo está acontecendo, que nos fará um avanço gigantesco nessa transição planetária. Então, a mudança começou, porque as forças do bem, o Comando Astar e os Pleiadianos estão atuando fortemente para a libertação da Terra, porque agora foi permitido que a gente pudesse avançar, que a gente pudesse caminhar. Não é um retorno não é só retorno às nossas preces. Não. É porque haveria um tempo de Deus revelar seus segredos. E Deus revelou seus segredos. E essa é uma atuação que vem das forças do bem. Que são as forças do bem? Somos nós que atuamos pelo bem maior. Somos os chapéus brancos, que eu vou explicar o que é, né, para vocês entenderem o que é chapéu branco, chapéu preto, que é uma analogia dos filmes de cowboy. Os mocinhos usavam chapéu branco e as pessoas do mal usavam chapéu preto. Pode pegar os filmes de cowboy, faroeste, você vai ver que é assim. E os xerifes usavam chapéu branco. Então, as forças do bem é toda a luz que emana, não só de todos nós seres humanos, pelos nossos corações, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, mas pela espiritualidade maior, tá? E aí, o evento que se aproxima, meus amigos, é bíblico.